Então nós vamos fechando os nossos olhos agora, acalmando o nosso coração, acalmando a nossa mente, nos ligando aos nossos guias e mentores espirituais, nos ligando à espiritualidade que ampara esta casa, que protege e que nos recebe com todo o seu amor e carinho, guiando os nossos corações para mais um estudo sobre os ensinamentos de Jesus. Que esses estudos de hoje sejam um instrumento de aprendizado, de reflexão, de esperança para cada um de nós. Que nossas mentes se abram um pouquinho mais para os ensinamentos das leis de Deus. Que possamos encontrar o consolo, a orientação, a inspiração na mensagem de hoje. Que o nosso entendimento e a nossa compreensão se façam presentes. E que as fraternidades de luz que amparam esta casa, que estão aqui conosco, possam se unir a nós na prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, com as graças de Deus. Nós vamos falar hoje, o tema de hoje é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Os itens 1 e 2. Então a gente sempre lê um pedacinho, do item 1 e 2 para a gente se localizar do assunto, do tema que tem no Evangelho. Apesar de ser um tema que já foi muito conversado, comentado, a gente sempre busca trazer uma coisinha nova para a gente aprender. Então, vamos lá. Esse capítulo começa assim: a salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então aproximou-se dele um mancebo e disse, dele Jesus: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus responde: Por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o mancebo pergunta: Que mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço replica: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é ainda que falta a mim fazer? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes bens. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é
que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez mais vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Bom, só nesse pedacinho aqui tem um monte de coisa para a gente entender. Porque tem algumas coisas que Jesus fala em formas de parábolas ou de símbolos, e a gente às vezes não compreende o que ele está falando porque ele usou símbolos da época e que não tem hoje mais. Então a gente precisa entender o que ele queria dizer com o que ele está falando. E agora que a gente vai fazer isso, né? Porque o que significa mamon? Alguns de vocês sabem. Mas e o camelo passar pelo buraco lá, buraco da agulha? O que isso representa? E por que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? E o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? Se a gente não entender, a gente não entende o que Jesus está falando, o que ele está ensinando. Então vamos por partes, como a gente costuma falar, vamos por partes, né? O que representa mamon? Muitos de vocês já sabem. Mamon é uma palavra hebraica. E esta palavra hebraica traduzida, ela significa uma coisa só, dinheiro. Então, não é nenhum ser, não é uma entidade. Mamon é dinheiro, simplesmente assim. A tradução dela é dinheiro ou grandes bens ou grande riqueza material. Mas para nós, hoje em dia, representa dinheiro ou bens materiais muito valiosos. Tá bom. E o que representa o camelo passar pelo buraco da agulha? Bom, a gente fala, agulha, nós conhecemos agulha de costura, né? Não vai dar para um camelo passar por um buraco de agulha de costura, então é outra coisa. Então, o que significa? O buraco de agulha, o fundo de agulha, naquele tempo lá atrás, eram umas passagens que tinham um formato assim, olha, arredondado. Tinha o piso e era arredondado assim em cima. E era uma passagem. Essa passagem era ela apertada, apertadinha. E quem passava por essas para passar nessa passagem que é chamada de buraco de agulha, tinha que passar meio espremido. Por isso que era difícil um camelo passar pelo buraco mais fácil, né? O camelo passar pelo buraco de agulha, mas mesmo assim era apertado para ele passar. Só que quem tinha que passar por quem eram os camelos que passavam, eram os mercadores. Então os camelos não vinham só o camelo com o mercador passava, porque o mercador passava, né? A gente é menorzinho que um camelo, gente. Um camelo ele é grandinho, né? Então o mercador passava, mas o camelo vinha carregado de mercadorias assim, um monte de porcariada que os mercadores vendiam. Só que eles tinham que passar e entrar na cidade para vender. E para vender só tinha um jeito de entrar por esse buraco que eles chamavam fundo de agulha. E o camelo passava super apertado ali, porque estava cheio de coisa pendurada. E por que era ruim passar? E por que tinham que passar? Porque já naquele tempo tinha imposto. Nada que a gente não conheça, né? PVA, IPTU, né? Por aí vai. Seguro de carro, essas coisas todas, né? Seguro de casa, e por aí vai. Tem imposto, né? Imposto de renda. Lá também tinha. Naquele tempo também tinha imposto. E esse imposto tinha que pagar, todo mercador tinha que pagar imposto alfandegário para entrar na cidade. Então era mais fácil, o que está dizendo aqui? Que era mais fácil um camelo passar por este buraco de agulha e o mercador pagar o imposto para entrar na cidade do que um rico entrar no reino dos céus. Então esta é a figura de linguagem que Jesus está usando aqui para explicar. Agora, gente, se a gente tentar lembrar ou imaginar o tamanho de um camelo para passar um negocinho assim, né? Desse tamanho aqui, passar um camelo, é apertado. Então já é difícil. Então Jesus quis dizer que é mais difícil ainda um rico entrar no reino dos céus, que a gente vai ver o que é. Aí,
como toda a tradução, para a gente não se estender muito, toda a tradução é uma tradução do hebraico, né? A Bíblia foi escrita em hebraico, em grego, em latim, então tem muitas traduções e às vezes as traduções são um pouquinho diferentes. Então, se alguém esqueceu o que significa o buraco de agulha, é só botar um acento circunflexo na palavra camelo, que aí vira camelô. E camelô é mercador. E aí vai lembrar que o mercador tinha que passar lá para pagar imposto. Simples de lembrar. Ficou fácil, não ficou? Então tá. Aí a gente continua, né? Faltou o quê? Falar sobre o que é o reino dos céus. Que Jesus fala, que é mais difícil, né? Um rico entrar no reino dos céus. Para quem quiser, tem uma palestra que a gente deu aqui, tá no YouTube do Centro Espírita de Edgar Armon, lá no canal do YouTube deles. Essa palestra foi colocada em dia 17 de outubro. O título dela é Deixai vir a minhas criancinhas. E lá eu explico com um pouquinho mais de detalhes sobre o que é o reino dos céus e o que é o reino de Deus. Aqui eu já vou resumir porque o nosso tempo é curtinho, então não dá para a gente ficar se estendendo muito. O reino dos céus, né, que é outra passagem que está lá, deixai vir a minhas criancinhas, que dá para a gente explicar melhor. O reino dos céus significa a felicidade. Jesus, uma das interpretações do termo reino dos céus que Jesus falava e que está escrito no Evangelho, que está escrito na Bíblia, significa a felicidade, a nossa felicidade. Então Jesus fala o quê? Que é mais difícil um rico atingir a felicidade. É isso que ele está falando. E a gente vai depois entender mais um pouquinho sobre essa passagem aqui. Reino de Deus, só para deixar vocês curiosos, depois vocês entram lá e vão assistir a palestra lá. Reino de Deus significa as leis de Deus, ou as leis divinas, ou as leis do universo. São as leis, a lei da evolução, a lei do trabalho, que tem no livro dos Espíritos, estão lá todas as 12 leis que Deus, né, e que Jesus também trouxe, sobre a lei do amor, justiça, caridade, são leis. Essas são as leis do universo, são as leis de Deus. Este é o reino de Deus. E o reino dos céus é a felicidade, a nossa felicidade. Ficou claro? Então vamos repetir a frase mudando as palavras. Olha como começa a ficar mais fácil de entender. É mais fácil que um camelô passe por um buraco de uma agulha, ou seja, pague os impostos, do que entrar um rico no reino dos céus da felicidade. Fica mais fácil de entender, não fica? E por que isso é tão difícil? Por que é difícil, né, um rico entrar no reino da felicidade ou entrar na felicidade? Jesus diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e me segue. Muitos interpretam isso como: então eu vou ter que morar debaixo da ponte? Vou ter que vender a casa? Vou ter que vender a mesa, a cadeira? Vou ter que viver debaixo da ponte? Não é isso que Jesus quer dizer nessa passagem. Ele quer dizer que existe um equilíbrio entre o apego e o desapego material, entre reter bens, entre guardar todos os bens, joias, ou coisas muito valiosas, guardar tudo e não se desapegar daquilo como se aquilo fosse a sua vida. Como se a sua vida fosse o bem material. Mas a nossa vida é o bem material? Quando a gente desencarna, a gente leva alguma coisa junto? A gente não leva nada. A gente leva o quê? A gente. E o que a gente leva da gente? O que a gente estudou, o que a gente aprendeu, o que a gente fez de bom, o que a gente pensou de bom. É o que a gente leva.
Então, Jesus não quer dizer para você vender tudo que você tem e morar debaixo da ponte. Não é isso, tá? Ele representa uma figura de linguagem. O que ele quer dizer? Que o rico tem dificuldade de se desapegar da matéria. Que o rico pode utilizar a matéria de um jeito melhor. Não se apegar a ela e guardar tudo. Vamos trazer para nós, né? Vamos trazer para nós. Gente, quantos potinhos de mantimento a gente tem guardado na cozinha? Não precisa ir longe, quantos potinhos? Às vezes a gente vai guardando potinho, fica uma pilha de potinho de sorvete, uma pilha de potinho de não sei o que. E a gente nem vai usar todos aqueles potinhos. Doa, porque não doa metade, né? Doa no asilo. Os asilos de idosos, eles usam os potinhos porque às vezes precisa dar banho nos idosos no leito, precisa desses potinhos de sorvete para levar as coisas, ou mesmo para dar banho, é um banho diferente, que tem que molhar o paninho, tudo. Doa, né? Precisa de 50 potinhos de sorvete. Guarda 10, tá bom? Então, a gente às vezes não percebe, mas é um apego. É um potinho. Não é uma joia? Não é uma joia, é um potinho. Mas tá mais ali. Tá ocupando espaço e tá, como a gente fala, né? Entralhando a sua casa. Como é que vai fluir energia de prosperidade? Porque Jesus não deixa de falar, ele não fala mal do rico. Então ele quer que todos prosperem. Mas como é que vai fluir energia dentro de uma casa se está atrancalhada de coisas? A palavra nem existe, tá, gente? Então, assim, entupida de coisa. Não vai. Então a casa flui, a energia flui quando você tem aquilo que é necessário, que você precisa, e doa aquilo que está a mais, que alguém pode fazer bom uso daquilo. Tá? É isso que Jesus está falando, para não se apegar às coisas. Eu não vou, alguém desencarna, algum ente querido desencarna, e você guarda todas as roupas, guarda tudo que tem. E você quer guardar uma coisa, duas coisas, tá bom, guarda alguma coisa que te traga uma sensação de bem-estar, lembrança dos momentos felizes daquela pessoa. Mas guardar tudo, tem gente que precisa. E você não acha que a pessoa que foi ia ficar feliz, que você ajudou alguém com o que era dela, com o que você pode doar? Não é para doar tudo, é o que você pode. Ninguém está falando para você doar a casa inteira. Então a gente precisa começar a pensar nisso para que a prosperidade flua na nossa casa, para que coisas novas venham. E todo mundo já ouviu, né? Que o mundo está andando muito mais rápido do que a gente, né? O planeta está andando mais rápido do que a gente não está conseguindo acompanhar o planeta. O que é isso? Porque a gente precisa se libertar do passado, das coisas que a gente fica carregando e ir para frente, né? O planeta não vai parar de girar e nem vai parar de evoluir, ele vai continuar evoluindo e a gente vai junto, prosperando junto, desapegando de coisas que não fazem mais sentido para nós. Às vezes a gente fica com umas coisas lá que só traz tristeza. Para que guarda uma coisa que traz tristeza? Que benefício isso te traz? De guardar um potinho, vou usar um potinho, um potinho que te traz tristeza? Não, você guarda um potinho que te traz alegria, ou então enche aquele potinho de adesivo e deixa ele alegre. As coisas na sua casa precisam te trazer alegria e não entulhar, que é o que Jesus está falando aqui. A gente está aprofundando um pouquinho mais, né? Eu falei que a gente ia trazer umas coisas um pouquinho diferentes. Ou seja, desapega da matéria, né? É o equilíbrio entre o que você mantém que é agradável e bom para você, aquilo que você desapega, você doa, e você desenvolve o quê? A espiritualidade, a caridade quando você doa. É disso que está falando, não servir a Deus e a Mamon. É servir a Deus. A riqueza, os bens, a forma que vocês quiserem chamar o bem material,
ele não é ruim, ele é um instrumento que a gente precisa aprender a usar. Quando a gente tem um pouco a mais, a gente tem que ter a sabedoria de como administrar o que a gente tem. O que a gente precisa, o que o outro precisa, o que eu posso doar, o que fica. E não um apego. Não, eu vou ficar com tudo, não vou doar nada. Não quero não é meu. Nada é nosso, né? Quando a gente desencarna, nada é nosso. Então pensa, olha, isso aqui me traz alegria, então tá bom. Não, isso aqui me traz tristeza, eu vou doar, alguém pode precisar. Comece a ter alegria na sua casa, onde você vive, no seu cantinho. Deixe ele alegre com coisas que você precisa. É a sua riqueza, mas é uma riqueza necessária, usada com sabedoria, que é o que Jesus está pedindo. Aí você não está servindo a Mamon, está servindo a Deus. Por que está servindo a Deus? Porque sua casa está alegre. E se a sua casa está alegre, é um templo onde Deus vai habitar. Se sua casa está entulhada de coisa triste, de coisa que você não usa, quem é que vai habitar lá? É Deus? Não, é uns perdidinhos que tem por aí, né? Que vai lá juntar uma coisinha. Então a gente pode escolher deixar nossa casa mais alegre, desapegar. E para quem tem mais, para quem tem uma condição melhor, para quem tem uma condição de vida mais avantajada, se a gente pode dizer assim, que saiba administrar o que tem com sabedoria. Use o que tem para ajudar o próximo dentro do que pode. É claro que, torno a falar, ninguém vai abrir mão de tudo e morar debaixo da ponte. Isso também não é isso que Jesus pede. Mas é administrar a riqueza que tem ajudando o próximo, não guardando tudo para si. Então, essa é a sabedoria dessa passagem. Então, ter uma riqueza, ter um bem, não é uma perdição, algo ruim. Não. O que precisa é saber usar com discernimento, com sabedoria. Então, por que é difícil? Então, mais difícil um rico entrar no reino dos céus ou ter felicidade? Porque para ele só, né, no que Jesus está comparando aqui, a gente voltou agora no que Jesus está falando. Porque ele é muito apegado à matéria, porque a vida dele gira em torno de bens materiais, do ter coisas sempre, ter, e não ser melhor, ajudar as pessoas, ser com sabedoria, utilizar o que tem com sabedoria, que é o ser. Por isso que é difícil ele ser feliz, porque ele pode ter 20 carros, gente, sei lá, 40 casas, um prédio inteiro de apartamento, pode ter uma lancha, pode ter, que mais? Vocês querem mais? Um avião, enfim, ele pode ter um monte de... e não ser feliz, porque os bens materiais não vão trazer felicidade para ele. Mas se ele, em vez de ter uma lancha, ele pegar, sei lá, nem sei quanto custa uma lancha, gente, mas assim, se ele pegar uma lancha, pegar o dinheiro da lancha e investir num asilo, numa creche, ajudar um lugar que precisa, com certeza ele vai receber muito mais amor das pessoas que estão lá do que uma lancha que não vai dar amor para ele. Aí ele começa a entrar no reino dos céus. Deu para entender o que Jesus está falando, o que ele quer dizer? Dentro das possibilidades de cada um, né? De cada um. Tem duas coisas que eu quero passar para vocês. Uma é de Emmanuel, que Emmanuel escreve de uma maneira profunda e ampla. E eu trouxe um trecho de um psiquiatra, que todo mundo não, mas muita gente conhece, que é Augusto Cury, ele fala mais a nossa linguagem para a gente entender sobre isso. Tá? Então vamos lá, o trechinho de Emmanuel diz o seguinte, é do livro Palavras da Vida Eterna, está no capítulo 7.3, está escrito excesso. Diz-nos que, Emmanuel nos diz, o apego ao supérfluo é introdução à loucura. Juntar abusivamente é motivo de aflição e inutilidade. Alimentos guardados são valores a caminho da podridão. Roupas em desuso, asilo de traças.
demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Em outras palavras, quando nos agarramos ao efêmero, material, avareza, ao transitório, estamos no campo da ilusão. Nesse caso, convém analisarmos todo o material que amontoamos, que é o que a gente falou agora para vocês com outras palavras, né? Dando exemplo. E Augusto Cury, que é o psiquiatra que escreveu vários livros, esse trecho foi tirado do livro dele que chama O Vendedor de Sonhos. Quando ele fala sobre isso, neste capítulo que é do livro Vendedor de Sonhos, A Revolução dos Anônimos, esse livro conta a história de um senhor que era muito rico e que vivia para o trabalho. Ele não fazia mal para ninguém, ele era uma pessoa boa, mas vivia para o trabalho, quase não tinha tempo para a família. E a família é assassinada num voo, ele não entra no voo porque ele tem que trabalhar, ele tirou férias para sair com a família, ele não entra no voo, a família entra e a família morre no voo. E este senhor, ele abandona tudo e vai viver na rua como mendigo. E aí conta todo mundo, não vou contar o livro inteiro, né? Aí vocês, né? Depois vocês veem se tem na biblioteca aí, pega emprestado para ler. São 2 volumes de 400 folhas cada um, mas não parece, gente, é muito legal, vale a pena. Então vamos lá, vamos para o trecho do que ele fala. O dinheiro compra ansiolíticos, que são calmantes. Então o dinheiro compra calmante, mas não a capacidade de relaxar. Compra presentes, mas não o amor. Compra um quadro de pintura, mas não a capacidade de contemplar, né? Se você não tem visão, não tem como comprar isso. Compra informações, mas não o autoconhecimento. Compra lentes de contato, mas não a capacidade de ver os sentimentos não expressos das outras pessoas. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra roupas de grife, mas não o conforto. Coloca trancas nas portas, mas não tem proteção espiritual. Compra cama, mas não o descanso. O dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. Né? Que a gente acabou de ver na passagem de Jesus. Conquiste aquilo que o dinheiro não pode comprar. Paciência, maturidade, autoestima, sabedoria, serenidade e espiritualidade. Então, sirva a Deus, desapegue-se de mamon. Gente, muito obrigada pela oportunidade de hoje. Que a paz, a luz do Mestre Jesus envolva a todos nós, que ilumine os nossos caminhos. Que assim seja. Muito obrigada.